Cerca de 3 anos atrás eu estava devendo R$ 5.000 no banco e eu trabalhava produzindo telenovelas ridículas, criando histórias que eu nem acreditava com o único intuito em ganhar dinheiro. Eu nem gostava do que eu fazia, gravando, editando e ganhando o mínimo possível. Eu chegava em casa toda madrugada, cansado e sem nenhuma perspectiva. Eu passava a noite inteira jogando, tentando fugir da realidade. Eu estava totalmente estagnado na vida e me sentindo completamente fracassado. Eu iniciei minha jornada muito cedo e nunca tive maturidade para entender o que era certo. E por conta desse tempo surgiram muitas dúvidas e eu sempre me perguntava onde eu tinha errado. O pior era que 1 ano antes eu ganhava muito bem quando eu produzia vídeos aqui para este mesmo canal. Então veio a pergunta que tudo mudou. Por que eu parei? E essa resposta não veio fácil, porque eu não tinha parado por falta de talento. Eu tinha parado porque eu tinha medo. Medo de fracassar, medo de tentar de novo, medo de descobrir que talvez eu não fosse bom bastante. A culpa não era do mercado, não era da falta de oportunidade, a culpa era minha. Quando nós somos jovens, a gente acredita que o nosso futuro vai ser incrível, que a gente vai ter as melhores viagens, os melhores carros, morar nas melhores casas. A gente acredita que de alguma forma as coisas vão dar certo. Mas aí o tempo passa e você enxerga a verdade. E foi naquela noite onde eu enxerguei a minha verdade. Eu não tinha mais nenhuma desculpa. Depois daquela noite, a minha mentalidade mudou completamente. Minhas redes sociais foram inundadas por conteúdo de desenvolvimento pessoal, motivação e realidade dura. Se eu quisesse uma vida diferente, eu teria que construir a minha própria vida. Então eu cortei todas as distrações e me isolei completamente. Treino diário, estudo intenso e trabalho sem parar. Se eu não tivesse as bases certas, não importaria o quanto eu me esforçasse, eu nunca ia chegar em lugar nenhum. Eliminei todas as minhas crenças limitantes e me reeduquei financeiramente. E mergulhei de cabeça em livros, cursos, podcasts, mas não era só absorver essas informações, eu precisava aplicar de alguma forma. Acordava cedo, treinava e trabalhava 12, 14, às vezes até 15 horas por dia. Às vezes eu nem dormia, eu só trabalhava. É sério, teve um período da minha vida que eu tava dormindo 4 horas por noite. Mas a real é que eu não sabia nem exatamente o que eu estava construindo. Eu só sabia de uma coisa, eu não queria mais viver como antes. No começo eu era confuso, eu era bagunçado, eu era desorganizado. Mas pelo menos eu estava em movimento. Nenhuma oportunidade vai bater na sua porta, você vai ter que construir a sua oportunidade. E eu lembrei de algo muito importante, mesmo que eu não tivesse audiência, porque eu já tinha parado de fazer vídeos, eu conhecia muitas pessoas que faziam vídeos e eram famosas. E as empresas queriam ter acesso a essas pessoas, mas não sabiam nem por onde começar para ter acesso a essas pessoas. Então eu pensei, e se eu for a ponte entre eles, entre os influenciadores e as empresas? Se eu usar o network que eu construí lá atrás para conectar essas duas pontas, vai dar certo. E foi isso que eu fiz. Eu não tinha produto, eu não tinha equipe, eu não tinha nenhuma estrutura, mas eu tinha coragem e isso era o suficiente para mim. Eu comecei do jeito mais simples possível. Apresentava o influenciador para uma empresa, organizava a oferta, montava as campanhas, fazia as estratégias, eu mesmo cuidava de tudo. E eu fechava esses acordos e recebia pequenas porcentagens das vendas. Assim eu ajudava os dois lados a crescerem, tanto as empresas, tanto os influenciadores. No começo o dinheiro era pouco, R$ 300 ali, R$ 500 ali, mas para quem não tinha nada era muito. E depois eu entendi uma coisa que mudou tudo. Se as empresas estavam pagando bem por esse serviço, significava que estava tendo lucro. E eu pensei, se dá certo para a empresa, por que eu mesmo não crio o meu produto? Por que continuar conectando esses influenciadores à empresa, sendo que eu podia criar a minha própria empresa e vender os meus próprios produtos com esses mesmos influenciadores? E foi aí que nasceu tudo. Eu tava no controle. Eu definia o que seria vendido. Eu criava o funil de vendas. Eu usava somente a imagem do influenciador, a estratégia era minha. O que o influenciador ia falar, era eu que escrevia. Tudo era eu, menos aparecer. E depois de meses de dedicação, chegou o lançamento do meu primeiro projeto. Eu tinha colocado tudo ali, toda a minha energia, todo o tempo que eu sacrifiquei, toda a minha dedicação, todo o meu dinheiro. E no primeiro mês a gente conseguiu somente R$ 2.000. E eu pensei, foi tudo isso à toa? Mas em vez de desistir, eu analisei os erros, fiz ajustes e testei novas estratégias. E então finalmente começou a dar certo. No mês seguinte eu alcancei os meus primeiros R$ 10.000. E esse foi o momento onde tudo mudou. E em vez de me acomodar, eu dobrei a aposta. Saí da casa dos meus pais não porque eu não gostava deles, mas é porque eu sabia que eu precisava ter o meu próprio espaço para crescer ainda mais. Me mudei para a Austrália e viajei o mundo inteiro, passando por diversas dificuldades que me enriqueceram muito. E eu não tô falando de dinheiro, mas experiências que você não encontra em lugar nenhum. Mano, eu queria muito agradecer a Deus, tá ligado? Tipo, acho que é muito importante a gente falar sobre Deus. Pelo menos na minha vida, assim, tudo que eu almejei conseguir, eu consegui, entendeu? Porra, o meu maior sonho, quando era criança, era gravar vídeo pro YouTube. E, mano, com todo respeito, eu consegui.
fazer uma história muito bonita, sabe? Vocês podem pensar que, sei lá, eu sou um moleque que sempre tive tudo, mas na realidade eu vim do nada, sabe? Tudo que eu tenho na minha vida hoje em dia eu consegui conquistar. Obviamente, tipo, no início, sei lá, minha mãe me ajudou, comprou uma câmera pra mim. Isso foi a única coisa que eu precisei pra estar onde eu tô hoje, sabe? Foi uma câmera. E tem muita gente que tem uma porrada de coisa e não consegue fazer nada, sabe? Não consegue sair da zona de conforto. Obviamente, a partir do momento que a gente sai da nossa zona de conforto, a gente vai passar por diversos desafios. Só que é o caminho, entendeu? Pra você conseguir chegar no pote de ouro, tipo, vão ter vários desafios durante a sua vida. Eu recebo mensagens aqui do pessoal falando, nossa, mas cadê o Matheus? Gente, eu ainda sou a mesma pessoa, só que eu simplesmente mudei os meus focos, mudei os meus hábitos. A gente precisa crescer, a vida é uma constante evolução e a gente precisa crescer. Não tem como eu ser a mesma pessoa que eu era em 2015, você ser a mesma pessoa que você era em 2015. Entendeu? Tipo, eu tô aqui, eu mostro a minha vida, cara. Em determinado momento da minha vida, eu me privei de tudo. E nesse momento que eu me privei de tudo, foi o momento que eu sumi, o momento que eu não apareci aqui. Mas esse foi o melhor momento pra mim. Foi onde eu tava enfrentando os meus desafios. E agora que eu consegui passar por todos esses desafios, eu tô aqui pra falar pra vocês que eu consegui. E se, porra, eu consegui também, eu acho que vocês também vão conseguir, tá ligado? E eu tô aqui pra tentar ajudar todo mundo. Só que as coisas vão dar certo, cara. Não sei como você tá, mas eu confio no seu potencial. Em todos esses meses eu entrei em um foco absoluto. Me tranquei em casa e me transformei em uma máquina de produtividade. Trabalho, foco total. Acordar cedo, treinar, trabalhar. Essa era a minha realidade. Diferente da ilusão de carros de luxos e viagens paradisíacas que todo mundo te vende aí na internet, a verdade era muito diferente. Trabalho, suor e sacrifício. E no fim, tudo valeu a pena. Eu construí algo do zero e mudei completamente a minha vida. Não porque eu tive sorte ou porque alguém me deu uma oportunidade, mas porque eu fiz acontecer. E se tem uma coisa que eu aprendi em toda essa jornada, é que ninguém vai aparecer pra te salvar. Ninguém vai bater na sua porta com a vida dos sonhos pronta pra ser vivida. Ou você levanta agora e decide lutar, ou aceita viver a sua vida de sempre. E tá tudo bem. Eu sei como é sentir que nada faz sentido, que o tempo tá passando e que você continua na mesma. Eu sei como é olhar pro lado e ver todo mundo seguindo em frente e você continua parado. Mas a verdade é, nada muda se você não mudar primeiro. E o dia que eu descobri isso foi o dia que minha vida começou de verdade. Então me escuta, a única coisa que impede você de viver a sua vida dos sonhos é você mesmo. Então me escuta, levanta, para de dar desculpas e para de aceitar menos do que você merece.